Bom dia. A gente vai falar, o tema que a gente escolheu para falar é um programa que faz otimização na busca no Stack Overflow via terminal. Pode passar. Nossa equipe é composta por mim, Leonardo Almeida e por Rainha de Souza. Pode passar. Aqui é a agenda do que a gente vai falar no trabalho, que é a introdução. Vou falar sobre o Stack Overflow, a gente vai falar do problema, prática utilizada, do projeto, do desenvolvimento e dos resultados. Pode passar. Aqui vou começar falando da introdução. O desenvolvimento de software web tem foco principalmente na criação de programas que são capazes de realizar tarefas rotineiras que implicam no ramo empresarial. E durante o desenvolvimento de algum software, os desenvolvedores sempre usam ferramentas para pesquisar sugestões de comandos, falhas e coisas do tipo. E aqui a gente colocou alguns sites que são usados para isso, que é o Google, esse W3 Schools, que é um site voltado para tecnologias web com tutoriais e referências a várias linguagens de programação, o GitHub, que acredito que todo mundo conheça, e o Stack Overflow, que é que eu vou falar mais um pouco no próximo slide. Pode passar. O Stack Overflow é uma plataforma gratuita de perguntas e respostas sobre programação, e no site qualquer usuário pode publicar a sua dúvida para que outros membros do site possam responder essa dúvida. A plataforma foi lançada em 2008 por Jeff Altwood e Joel Spolsky, e desde 2013 o Stack Overflow tem uma versão em português. As perguntas no site são divididas por temas de acordo com alguma linguagem de programação, e aqui no funcionamento o sistema de votação, ele tem um sistema de votação, que é onde os usuários classificam as perguntas e respostas como mais ou menos relevantes. E a categoria por meio de tags, que é onde o usuário pode fazer a busca com uma ou mais tags relacionadas. Pode passar. Aqui a gente separou os problemas que motivaram o desenvolvimento do software, que são a dificuldade na busca de soluções para erros, o que acontece muito com qualquer programador quando ele se depara com algum erro inesperado no código e ele não consegue encontrar uma solução para esse erro, seja qual for a ferramenta que ele estiver usando. E a busca incorreta de tags e erros e os resultados imprecisos que o desenvolvedor pode encontrar quando for fazer uma pesquisa para encontrar uma solução para determinado erro. Pode passar. Agora falando da prática utilizada para o desenvolvimento do programa. Ele foi todo desenvolvido em Python, foi utilizado o pip, que é um instalador de pacote para Python. A gente usou o Visual Studio, que foi o editor de texto que a gente utilizou, e a biblioteca request pip install request, que é a biblioteca necessária para executar o projeto. Pode passar. Agora falando do nosso projeto, ele tem o objetivo de otimizar uma busca por meio de informações no Stack Overflow, e isso é feito automatizando uma busca por meio da linha de comandos usando diretamente a API do Stack Exchange. E os resultados podem ser visualizados diretamente no terminal e os links podem ser usados para acessar as respostas na página stackoverflow.com. E agora a Rainha vai falar do desenvolvimento e dos resultados do projeto. Pode passar. Bom, aqui a gente colocou, né, que é criado no início do projeto uma variável para receber o valor da API, que nesse caso a gente coloca, né, o link da API, que é para quando a gente fazer a busca, ele mais posteriormente eu vou mostrar como é que ele faz essa junção para a junta da pesquisa. E aí a gente usa um URL base para isso. E aí a gente também passa os parâmetros, que são os padrões, né, que vão ser usados em todas as requisições, que no caso a gente definiu. Lá mesmo na documentação, a gente pode escolher qualquer tipo de requisição que a gente quiser.
E aí existem várias outras, mas para o nosso projeto, o que a gente achou necessário foi só essas, que é a ordem, que no caso, em ordem decrescente, que a gente colocou para que o número de score fosse o do maior para o menor, e a gente colocou o número de votação também, que no caso seria os nossos scores, que são os mais votados, ou seja, que são os que realmente tiveram os melhores resultados, no caso, porque quando tem as perguntas, e dependendo da pergunta, as pessoas podem voltar, como o Léo falou, e aí quanto mais votada, quer dizer, quanto melhor é o resultado daquela pergunta e ela obteve uma boa resposta. O site, né, a gente usa esse parâmetro, que é do Stack Overflow, que é o que a gente está utilizando, como o próprio Léo falou, e também o page size, que seria o número o número de resultados que ele vai mostrar no nosso terminal. E é isso aqui, a pessoa pode escolher o que ela quiser. Por exemplo, page size, se ela quiser 20 resultados, ela pode botar 30 resultados também, mas a gente prefere botar só 10. Aqui que a gente faz a declaração do nosso main, e aí a gente inicia o nosso código aqui. Como pode ver, a gente tem aqui o API Endpoint, que a gente recebe o nosso URL base, que seria lá em cima, né, o nosso Stack of Change. E aqui a gente tem adicionando, né, o search /advanced. Isso aqui a gente seguiu conforme a documentação de como utilizar esse API. E aí, quando a gente põe esses parâmetros, a gente vai posteriormente ir colocando as outras variáveis que ele vai receber para gerar esse link. E aqui a gente também tem a lista, né, dos nossos argumentos, e aí a gente faz uma verificação se ela está vazia ou não. Se ela estiver vazia, ela vai retornar um erro, como pode ver, e aí ela fala aqui, né, no nosso vai dar um log lá de erro, dizendo, né, que está faltando o argumento, e aí ele vai retornar o erro. Aí ele tem uma saída, como pode ver, é uma condição, e aí aqui a gente pega o primeiro argumento passando via linha de comandos. Aqui no arg é onde a gente recebe esse valor. Como pode ver, a gente tem sys.arg, que é onde a gente vai receber o nosso argumento, dizendo que na primeira posição do nosso array vai ser o nosso argumento. E aí, aqui embaixo, a gente define que é um arg sendo uma string. A gente já define aqui, que vai ser um valor do tipo string, recebendo no nosso arg também. E aqui na linha 33, a gente pode ver que a gente já adiciona o argumento na nossa requisição. E aí, a gente tem nos nossos parâmetros esse nosso que. Esse que, ele é próprio da API. Lá, quando a gente lê a documentação, ele mesmo fala que o que é o único valor que quando ele vai ler e ele vai usar os endpoints, ele sabe que o valor que está em que vai receber em que, vai ser o nosso argumento de pesquisa. E aí, aqui a gente adiciona ele, né? Acertando no nosso carry parameters. Aí, aqui a gente faz a requisição e o nosso R, ele é o objeto com a resposta. Mas a gente está dizendo que ele que vai ser aonde a gente vai querer as nossas respostas. E aqui a gente pega, né? Faz a requisição, request.get. Get é uma requisição HTTP que a gente utiliza, né? Existe get, push, put, mas aqui como a gente só quer pegar as informações, então a gente usa o get. E aí a gente aponta aqui, né? O API da line endpoint, que foi que a gente declarou lá em cima, passa os parameters igual a query parameters, que é onde a gente vai receber todos os valores dos nossos parâmetros definidos lá em cima. E aí o R vai receber todos esses valores que vai trazer o nosso resultado. E aí a gente põe uma condição aqui também para ele trazer o status code, que é que se deu tudo certo, ele retorna um 200, e aí ele pega todos os valores, salva esses valores no JSON, como pode ver, ele pega o nosso R, que seria o nosso resultado, seta em um JSON e salva nesse JSON, nessa variável JSON ali, que está bem ali. E aí a gente tem o nosso itens, que ele é um de lado, que ele faz parte da documentação, e aí ele recebe o valor do JSON com itens. E esse itens, como eu falei, ele faz parte da própria API. E aí ele lê que nesse momento que tudo que tiver dentro desse JSON, que for
parte dos itens que a gente setou lá em cima do nosso params, ele acaba trazendo nos itens. Ele retorna esses valores no nosso itens. E aqui embaixo a gente pode ver que ele já vai exibir, né? Aí a gente colocou, né? S, aí len itens, que ele quer dizer que tudo que tiver dentro de itens, né? E aí ele faz o nosso print. É esse, o número de itens, pergunta com o melhor score. Isso aqui é um resultado de quando que ele tem o resultado de score, mas como a gente definiu já lá no início que a gente queria que retornasse os valores com maiores score, então aí se tiver score na pergunta, no caso na pergunta lá, dependendo do que for escolhido, do erro que ele quiser pesquisar, ele vai retornar e aí ele traz uma contagem de tais itens, pergunta com melhor score. Aí ele vai trazendo. Eu vou poder mostrar melhor quando eu estiver mostrando o resultado. E aqui a gente tem a iteração pelos objetos retornados, que a gente faz um laço, né? Dizendo que para itens e itens, isso aqui a gente usa um for each, onde ele vai dizer que ele vai printar, né? Title, vai printar aquilo que tiver em item, que tiver um título, aquilo que tiver em item, tiver um link, e também faz uma condição, né? Para o item. Existe pergunta? Se existe pergunta, ele dá um print de número de resposta. Existe número de resposta, ele vai fazer um count que ele vai retornar. E esses is, ashred e esse wash count, perdão meu inglês, ele é justamente para trazer um número total de score que tem lá. E aí ele traz um print, né, do score, setando o item score. Aí ele vai retornar score lá do resultado da nossa requisição. E aí a gente tem um else aqui embaixo, né? É o if, que é o nosso else do 400, que ou também a gente traz um retorno de um status code 500, que toda e qualquer requisição, a gente tem os números de erro, né? Dependendo do erro, ele traz um retorno. E aí aqui a gente coloca, né, que status code vai receber, e se tiver um erro, ele vai retornar. Erro, status R, aí ele põe resultado.status code, que é para ele dizer para a gente qual é o resultado, qual é o erro desse resultado. E aqui a gente faz a declaração, né, chamando o nosso main, para a gente poder rodar o nosso projeto. E aí, aqui embaixo, a gente põe também o comando que a gente utiliza, né, para rodar, e a gente declara aqui o Python, né, que é como foi desenvolvido aí, Python 3, o nosso Stack Overflow, da linesearch.py, que é o nosso projeto, e aqui a gente recebe o valor que a gente quiser. A gente colocou TypeScript erro type, que seria o nosso erro que a gente colocou para o resultado exibido no slide, mas também eu vou mostrar ele funcionando. E aqui o nosso resultado. Lá no nosso terminal, a gente coloca Python.3, né, Stack Overflow, SearchPy, aí o nosso tipo de erro, o erro que a gente quiser, e aqui ele retorna todos os resultados, né? As 10 perguntas com melhor score, que são na ordem decrescente, que é do resultado maior para o menor, e ele traz aqui, ó, as perguntas, o link, que vai ser clicável, o número de resposta e o score, que é quantas vezes foi votado. E assim por diante, nos 10 primeiros resultados. E foi isso. Aqui é a nossa referência que a gente utilizou. E agora eu vou mostrar o projeto funcionando. Aí aqui eu vou usar agora JavaScript Data, que é um outro erro que a gente quer que retorne, que é, no caso, uma pesquisa, uma busca, né? E aqui ele pode ver, ele trouxe os 10 primeiros resultados do que retorna no Stack Overflow. E aí, como eu falei, ele é um clique. Se a gente clicar, ele vai abrir uma página e vai entrar no site do Stack Overflow e vai mostrar para a gente todos os resultados daquela pergunta que foi feita, determinado erro que foi buscado. E é isso o nosso trabalho. Espero que você goste, né, professora? E foi uma coisa muito legal. Foi bacana para a gente. E é isso.